Amém. Então, meus irmãos, o livro que nós estamos dando é qual? Juízes. Pronto, já acertaram bastante coisa. Quantos juízes a gente já leu, já estudou? Até aqui? Não sabemos. Mas quantos são? Dá para ter ideia? Por aí, é? 13, pode ser 12, pode ser 14, como é que é? Então, o livro Juízes. Que livro de Juízes? Juízes é que livro na Bíblia normal? Primeiro é qual? Gênesis. Segundo? O terceiro? O quarto? Depois? E depois? Então, o que nós vemos nesse livro de Juízes é que antes de Juízes é que livro? Josué. Acontece que Josué ainda entra no livro de Juízes, aqui já foi falado isso aqui, os outros professores já falaram. Até no capítulo 2 está falando diretamente de Josué. Lá no versículo 8 fala que Josué morreu aos 110 anos. E esse versículo eu acho de grande importância para o juiz. Qual? Viver 110 anos. Dá uma risadinha aí. Viver 110 anos. Essa é a esperança. E viver bem como Josué viveu. Ali, fazendo, certo? Arão morreu. Deus falou, você vai morrer hoje. Tá, ok, o que eu tenho que fazer? Você já põe a roupa funerária que eu vou te enterrar lá, então, certo? Então, Josué entra até no capítulo 2 aí, e ele foi então sepultado. Qual é a importância de Josué? Bom, nós vamos dar Juízes, não Josué. Mas, nós temos então Josué até o capítulo 2. Eu queria que vocês... Tem coisa na Bíblia que crente precisa decorar. Livro dos Juízes, quantos livros são? Josué, quando alguém falar para um crente assim, Josué, você não pode falar, né? Você não pode falar, escuta, Josué, o único que eu conheço é aquele camarada, meu vizinho chama Josué. Não, vocês têm que ter coisa na Bíblia. Vocês que são jovens, você não precisa saber resolver os problemas de trigonometria, mas você precisa saber que existe trigonometria. Quando alguém disser assim, não, claro, dependendo da série que você está. Fala aí para mim, equação de primeiro grau, de segundo, o que mais tem? Soma de frações. Teoria de Pitágoras. A teoria de Pitágoras. Você não precisa saber resolver. O ruim está quando alguém fala para você assim. Então, eu estava vendo ontem um exercício, se é que fala assim, da teoria de Pitágoras. O cara fala, eu não conheço esse cara. Aí é ruim. Ah, sim, a teoria de Pitágoras. Eu não aprendi, mas eu sei, tá? Certo? Tudo bem? E aqui eu faço um comentário com os adultos. Vocês que pecavam, tem hora que eu brinco, né? Que assistiam a escolinha do professor Raimundo. Alguém aí lembra? Tinha um personagem do lenço que chorava quando o professor Raimundo dizia assim, o que me diz sobre o fulano de tal, que ele errava, não sabia quem era, lembra disso? Que aí o filho do professor Raimundo sabia de tudo? Estou falando com você, você está sabendo, né? Então, o crente não pode ser como aquele cara que não sabia nada. Não precisa saber tudo, mas tem umas coisas básicas para saber. Muito bem. Juízes foram levantados para quê? Para livramento. Por quê? Foram levantados porque a coisa não estava boa. Agora a pergunta é, eles foram levantados, preciso mudar a coisa aqui mais para cá, para livrar o povo do que o povo estava com problemas
Com os outros que estavam matando eles, tomando as coisas, ou com Deus? Com Deus. Eles se distanciaram de Deus para adorar o Deus. Eu queria que nós já olhássemos, Bel, que há momentos em que o povo de Deus aqui em Juízes, eles não estão nem aí, para eles está tudo bem. Há momento em que é Deus que diz, escute, o negócio está ruim, e ele não está sabendo. Porque isso acontece conosco. Às vezes nós estamos achando que está tudo bem. É o pregador, é a mensagem, é o estudo bíblico e alerta a gente dizer, olha, não é bem assim. Muito bem. Então onde é que nós estamos? Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Juízes 2, alguém pode ler o versículo 18? Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha compaixão do seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Então aí, Débora, como é que é o começo? Sempre que o Senhor levantava um juiz, Então ele levantava o juiz para... O que acontecia? Livrava. E o que mais? Ele livrava dos inimigos e depois Deus, o Senhor tinha compaixão dele. É por isso que Deus fazia isso, né? Porque podia deixar lá, sofrendo, não é? O que nós temos ali? Juízes atualmente são diferentes daqueles. No que eu estou falando? No que fazem. Os juízes de hoje, o que eles fazem? Eles dizem o direito. Seria como assim diz o direito? É assim, eles dizem o que é certo, mas não o certo... Né? Ele acha, né? É o que ele acha. Está na lei. É certo no direito que é aquilo que está na lei. Na Constituição, nas leis. E se não tiver nada disso, ele poderá usar os costumes. Um exemplo de costume, atualmente não sei mais nem se é costume, é assim, você está lá na padaria e o camarada corta a fila. Mas ou está escrito que na padaria vai ter fila. Não sei se eu estou dando um exemplo bom, mas já dá para... Então, costumes, coisa que aquela comunidade sempre fez, mas sempre está dentro de uma coisa que é legal, ainda que não tenha lei. Então, o que eu quero dizer é que os juízes de hoje dizem o que é certo, dizem o que é direito. Diferente desses juízes aqui, desses 12 juízes aqui, ou 13. Eles faziam o quê? Diziam o direito e lutavam as guerras. Ele era o que estava lá para fazer. É diferente, né? Então, não sei se eu posso dar esse exemplo. Um delegado de polícia, eu estou falando sério aqui, você está lá no plantão. Chega alguém e diz que está acontecendo uma coisa errada. Ele diz, olha, ele diz, não, isso não é certo não. E ele vai lá, ou manda alguém lá e vai resolver. Certo? Só para... Bom, se eu perguntasse para você, Pamela, fala um juiz que você conhece, que todos nós aqui conhecemos. Um homem juiz. Não, na terra. Juiz. Um juiz na terra tem que ser homem. Giovanni. Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, né? A maioria dentro dele. Juiz. Sabe? Como que eu olhando lá para
Sansão, ou Eude, ou Elon, ou Otiniel, ou aquele que só fala um versículo, Sangar, não é isso? Olha na rua, como é que eu saberia que ele é juiz? Ou se ele estivesse numa sala, como eu saberia, não é? Então aqui no Brasil e no mundo, na Inglaterra usa a peruca, ainda hoje usa, e como é que foi? Aquela peruca, você chega no tribunal, ao invés de pegar a toga é essa roupa aí, você também pega a peruca e põe. Agora, um juiz, mulher. Ela falou que é a famosa Fernanda. Para quem tem problema de óculos, não, ninguém tem problema de óculos, a pessoa pode ter problema de vista, né? Fernanda. É porque você não está vendo. Ali é no dia da posse, é? Quantos anos já faz ser juiz? Não, eu perguntei para ela. 14 anos. Você vê que vestem togas os juízes, né? Nem sempre, mas exigem. Há tribunais que exigem que o juiz se toga, mas na hora. Cara do Pedro? Muito bem. Eu acho bom a gente... Esses homens e mulheres aqui, porque tem mulher no meio, não tem? Nos juízes. Quem era ela? Débora. Vocês podem falar em Débora qual era uma mulher, qual foi uma mulher muito importante? Eu vou indicar quem vai responder. Uma mulher muito importante, que a honra seria dela. Débora ia junto com quem? Se você não for, eu não vou. Isso também. Qual é a mulher que realmente que matou Císera? Jael. Já era. Quando Císera entrou lá, já era. Muito bem. Aí nós temos os juízes, a relação dos juízes que vocês não já viram. Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefité, San, Elon, Abilon, Sansão. Agora uma pergunta. De todos esses aí, quem era canhoto? Você quer dizer que minha mulher é deficiente? É que nós estamos compreendendo, né? Que existem coisas que existem, que nós temos de defeito, se for defeito, e aquilo é bom. Lembra dos dentes? Irmã Eliane, conta aquela do missionário que pegaram ele, a tribo que come gente, não? Canibal. Sim. Ele queria muito ser missionário. Ele orava o Senhor, eu quero ser missionário, deixei por tanto, deixou isso, eu preparo. E ele estava animado, porque ele achava que ele ia para perto, para lugares assim, que ele pudesse conhecer, mais países e tal. Deus manda ele lá para o meio do mato, num lugar bem remoto. E quando ele chega lá, ele descobre que é uma tribo canibal. Aí, quando ele chegou, o chefe já mandou prender e já tinha um caldeirão lá, cozinhando.
falaram, olha, esse daí, vamos experimentar a carne dele, vamos ver se é boa, se é esquisita, vamos ver. Eles cortaram uma lasca da batata da perna. Aí o chefe experimentou. Aí ele, não, que horror, essa carne não presta, não, pode soltar isso aí, soltaram. Aí ele foi correndo e falou, Senhor, muito obrigado. Agora eu sei que você me deu essa perna de borracha. Era uma perna de É interessante. Agora eu entendi, Senhor. Perna de borracha. Que legal. Quem pode me dizer o que Eude, ser canhoto, de alguma maneira foi bom para ele no trabalho dele? Não pode ser nem Luísa, nem Felipe, nem Altemir, tá certo? O fato dele ser canhoto. Onde que ele levou a faca? A faca é grande também. Usava nas pernas, bom. Mas em qual perna ele levou? Na direita. Por quê? Isso, certo? Quais os nomes que a gente lembra mais? Abilon ninguém lembra, Elnão ninguém lembra, San ninguém lembra, Jair não lembra, Tora não lembra. Sangara a gente está lembrando agora porque o Felipe trouxe esse livro para a gente estudar. Senão não lembrava. É ou não é? A gente lembra mais de algumas coisas. Então qual que a gente lembra mais? Vamos pegar na sequência ali. Otiniel, não? Não? É? Então primeiro quem é? Débora. Mas é porque é a Débora ou porque é minha filha e tem a Débora ali? O outro? Gideão, e o outro? Ah, é? É assim? Interessante. Muito bom. Então, qual é o juiz que nós vamos estudar hoje? Como vocês sabem, Sansão, a história dele está registrada em quantos capítulos em Juízes? E começa em que capítulo? 3. Gente, começou a ter alunos assim. O Felipe não tinha esses dias alunos assim. A partir do capítulo 13. Como é feita a introdução? Ou seja, como é que é anunciado, introduzido Sansão no mundo? Não é pelo nascimento, concorda? Não. Sansão, sem o nome, é anunciado antes dele nascer. É Nazireu. Nazireu, né? Foi dito, então, estão ali, ó, 13:1. Vamos ler mais uma vez, os israelitas fizeram o quê? Ó, presta atenção. Não vai estar na Bíblia o seguinte versículo. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Não vai ter isso aí. Você vai ter reis que fizeram, foi bom, mas a regra é, não é na vida de vocês, né? Na minha, na de vocês não é assim, não é isso? Mais uma vez a gente fez o que era bom, não é isso? Aos olhos do Senhor, não é isso? Mais uma vez eles fizeram o quê? O que era? Mal. Por isso, olha que interessante, por isso o Senhor entregou nas mãos de quem? Dos santos filisteus ali, que os oprimiram durante... Gente, é tempo para chuva. Durante 40 anos você fez o quê? Assim, em resumo, Felipe, não fizeram nada, né? Ficou ali... Alguns até gostando. Por quê? Porque para fazer alguma coisa, você tem que se independer do filisteu. Você tem pouco de Deus. Deus não quer que você se misture. Onde é que nós estamos? Como é que foi a introdução? Então, estou dizendo que a primeira coisa importante em todos esses juízes é que o povo fez o que era? Não. É? Não entendi. O que Deus reprova. Eu escrevi ali, veja como o levantamento... Não.
A história está registrada em 4 capítulos. Era mal aos olhos do Senhor, então para ele não. Muitas vezes eles estavam tranquilos. Né? Nós também. Se aparecesse um... Deixa eu ver o que tinha que acontecer. A piadinha dos que morreram, não, já contei. Já, né? Que morreu, já contei. Morreu 4 lá, mas tem gente que não ouviu, não é prazer de contar de novo. Morreu, ressuscitaram 4 fulanos. Um delegado de polícia ressuscitou, entrou na delegacia de polícia e disseram: agora nós vamos ver aqui que está acontecendo um crime. O delegado que ressuscitou disse: vamos correndo para lá. Disse: não, você não espera. Ele morreu de novo de infarto, só para ver aquela. Morreu o médico, ressuscitou o médico. O colega disse: vai ter uma consulta daqui a pouco. Eu falei: então eu vou sair da sala, porque assim você fica à vontade. O médico disse: não, o paciente não vem aqui. Quando você vai examinar ele? Internet e tal. Então ficando tudo. Morreu um pastor, eu vou para o fim, e ressuscitou. E levaram ele para a igreja. Quando ele chegou naquela igreja, estava cantando, ele disse assim: mas os deram foi para uma boate, uma balada, eu quero ir para uma igreja. Eu falei: não, aqui é uma igreja. Não pode ser. Tudo pintado de preto, tudo de jogo de luz, fumacê. Eu falei: não, morreu também. Precisava levantar um pastor, um obreiro, um servo, que realmente lesse Bíblia. E eles iam dizer para nós, que morreu já faz 100 anos, eles espera um pouquinho só, gente. Faz 15 dias que eu estou vivo. Eu acho que vocês estão, ou dessa época aqui, vocês estão muito ligados com os filisteus. Vocês estão até adorando Baal. Eu não sei por aqui, né? Muito bem, onde nós estamos? E como é que faz? Socorro! Ele foi mexido, professor. Você está passando e aqui está certo, aí tem um. A gente paga para as pessoas trabalharem, paga adiantada. Então nós estamos dizendo como é feita a apresentação de Sansão. Estamos esperando ali a Luísa. Será que ele fez isso a propósito? Ele desligou e foi só para ver, para a gente ver que ele tem valor? Eu acho que ele foi e largou aí assim para... Gente, eu estava falando outra coisa. Não. Muito bem. Teve o anúncio do anjo. Então, Sansão vai ser anunciado para a mãe dele que ela vai ter um filho, e esse filho vai ser juiz. E essa mulher também era estéril, ela não tinha tido filhos. Diz aí: o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá. Eu achava que era Manoé, não é. É Manoá. A esposa de Manoá disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Eu quero fazer um comentário. Deixa eu alterar aqui. Pergunto: como é o nome da esposa de Manoá? Como é o nome da mãe de Sansão? Manuela, não é, né? Bom, ela não tem nome. Não, ela tem nome, mas o nome não aparece aí. Tá certo? Na Bíblia nós temos essas coisas
Temos algum momento que, enfim, normalmente é mulher que não tem nome, não é? Então a mãe de Sansão não tem nome. Manoá tem nome. Manoá é o marido dela. Isso. Mas Manoá não faz história. A mãe de Sansão não tem nome, mas faz história. Eu tenho observado isso na igreja, nas igrejas. Vocês lembram de Jael? Jael está relacionada com que juiz? Débora Baraque, é isso? Isso, sério. Ela tem marido? Tem marido. Sim, já tem marido. Cadê? Ali nós temos Débora. Tem marido? Tem. Cadê? Né? Então aqui temos mulheres com essa... Então o anjo diz, ele será nazireu, terá um ministério inicial e não conclusivo. Por que o ministério dele é inicial e não conclusivo? A gente vai ver já já no próximo. Olha lá. Porque diz assim, no final, ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Nós vamos ver que, seja bem-vinda à classe de jovens. Estou resolvendo um negócio aqui. Certo. Observe bem. Felipe, me ajuda. Vou falar uma coisa aqui, você diz sim ou não. Sansão é um dos únicos que luta e não faz nada. A luta dele, o trabalho dele como guerreiro, não cumpre o ministério que Deus mandou. Sansão. Diferente dos outros, os atos preparatórios para conseguir aquilo macro, maior, que vai fazer, já começa sendo coisa de Deus. Pensa em Baraque e Débora. Tudo que eles planejam, está pensando em como chegar lá. Não é o caso dele. Ele só pratica um ato, que é a vontade de Deus. É bonito essa história, eu gostei para mim. Quando o anjo vem falar com o nome das coisas mesmo, esqueci, não tem nome. Tem um livro chamado A Mulher Sem Nome. Eu tenho, quem quiser empresta. A Mulher Sem Nome. As pessoas na igreja, em todas as igrejas do mundo, perguntam assim, como é que eu faço? A outra fala com a mulher do pastor. Não, isso. E agora, quem é que tem essa chave? A mulher do pastor tem. Então, nas igrejas, a mulher do pastor é gente, só que não tem nome, né? Então nós estamos... Quando o anjo fala com a mulher, de Manoá, ou com a mãe de Sansão, Manoá não estava lá. Eu não posso ver que ele ficou muito enciumado. Eu posso ver que ele falou, gente, que coisa legal. Então eu vou pedir a Deus que ele mande esse anjo de novo. Por quê? Porque nós temos dificuldades de acreditar nas coisas que a gente não viu. Principalmente essas. Né? Acreditar nos outros. Uma coisa assim muito verdade, como é que é isso? Então Manoá não estava quando o anjo anunciou para a sua esposa
Então ele ora pedindo essa providência e Deus concede. Eu queria que vocês observassem aqui. Vou fazer. Há uma recorrência no nosso meio. Há um acontecimento muito grande que nas famílias cristãs o homem seja o menos fervoroso. Há uma recorrência, acontece muito que nas famílias os homens sejam os menos, como eu diria, sejam espirituais, fervorosos. Normalmente são as mulheres que são. O que vocês acham? Sim ou não? Eu percebo que sim. São as mulheres. Aliás, eram as mulheres que estavam com Jesus. E os maridos permitiam. Deus atende a oração. Agora, eu fico pensando nisso que acontece comigo. O anjo fala com a mãe de Sansão. Ela me conta. Eu digo, gente, eu vou orar para Deus mandar. Deus manda o anjo de novo, mas para ela. Entendeu? Para ela, de novo. Claro que tudo Deus tem sua, mas nós estamos olhando aqui do ponto de vista também da prática hoje. Porque a Bíblia não é só informação. A Bíblia não é só história da igreja. Ela é também a minha história. E eu também faço história. Ou faço a história acontecer. Ou faço a história ficar visível para mim. É isso? Então, desculpe, eu fiquei parado com esse versículo. Deus atende a oração de Manoá, mas não aparece para ele, aparece para a esposa. E aí, a esposa chama Manoá. E Manoá vem e fala para o anjo, bom dia, anjo. E Manoá pergunta, o anjo, quando as palavras de Deus forem cumpridas, como é que a gente deve criar o menino? Não está escrito que eu vou responder, eu estou inventando. O anjo falou assim, seu tonto, eu já falei. Tudo quanto eu disse é para fazer. Mas bondosamente, repetiu para ele. Tá certo? Mas ele já tinha dito para o anjo. Então, Manoá, o pai de Sansão, tem dificuldades de lidar com isso. Muitas vezes nós temos também. Nós temos uma necessidade, muitas vezes, de que Deus fale 1, 2, 3 vezes, não é? Se você lembrar de Gideão, lembra do novelo de lã? Põe para lá, põe para cá, não agora. O negócio também não é fácil sair com um exército, pequeno, não é fácil. Muito bom. Em seguida, olha o que Manoá faz. Existe um mandamento, uma ordem, uma regra, que quem vira Deus morre. Regra geral. Como Manoá viu e ele entendeu que estava vendo a Deus, ele disse para a mulher dele, nós vamos morrer. Eu queria que você prestasse atenção nesse erro de Manoá que acontece conosco, a gente não fica focado nas coisas de Deus. Como é que o anjo vai descer e dizer para você que vai dar um filho para você, que é assim que você vai crescer e você vai morrer? Não é? Sua esposa, porém, disse, se o senhor quisesse me matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta cereal. Não teria aparecido nós e não teria revelado essas coisas maravilhosas.
E aí o que é que aconteceu? Se fosse hoje aqui, teria tido um divórcio. Sim ou não? Porque a resposta está escrito o que ela falou, mas não está dito como ela falou. Ela deve ter dito: não, Manoá, não é assim não, meu filho. Olha só, se o Senhor quisesse matar a gente, ele não teria aceitado o holocausto que você fez, pensa bem. E também não teria falado que... Tá certo? Mas poderia ter dito como? Você sabe. Seu tonto, você não entende de nada. Não é? Entrando no juízo e chegando em Sansão. Não é porque os juízes foram levantados por Deus que então tudo que eles fizeram foi aprovado por Deus. Precisamos fazer essa diferença. Hoje nós temos muito problema quanto a isso. Os jornais, cada dia, nunca se publicou tanto feminicídio. Nunca se publicou tanta prisão de pastores. Nunca se publicou tanto negócio errado de crentes. Só de uma tacada só essa semana, 50 pastores. Não é porque os juízes foram levantados por Deus que então tudo que eles fizeram foi aprovado por Deus. Lê a história com cuidado, para não achar, eles fizeram tudo isso e Deus deixou. Não foi aprovado. Não foi aprovado. Porque no caso aqui de Sansão, nós temos o quê? Nós temos uma mulher, um homem. Nós temos um homem mulherengo. Nós temos um Sansão desonesto. Nós temos um Sansão idólatra. Nós temos um Sansão que cuida da própria vida. É um pouco egoísta. Um Sansão que, apesar de nazireu, não se incomoda com o relacionamento entre israelitas e de outra nação, e não só isso. Relacionamento como tem hoje, sem responsabilidade. Se encontram para ir para o motel. Ele se envolve sentimentalmente, envolve os outros com ele. Ele se envolve com bebidas. Ele se envolve com alimento impuro quando pega o mel do corpo do leão morto. Ele toma decisões sem olhar para o objetivo que Deus deu para ele. Por isso a profecia ele começará a livrar. Ele não vai livrar. Ele vai começar e nós vamos entender isso claramente e eu estou terminando. Ele se envolve com mulheres que não deveriam. E a promessa de Deus, a ordem de Deus não se envolva com elas. Por um problema simples, você vai adorar o Deus delas. Por quê? Porque mulher manda. Deus sabe que o homem que se apaixona é capaz de pecar, de deixar Deus. Por isso que a gente orienta na igreja: olha, vocês que namoram com quem não é crente, dá um jeito de não casar sem que ele seja crente, se batize. Ontem encontrei uma pessoa, anteontem, achei, ele estava muito, eu disse: você é crente? Ele disse: sou. Quando ele disse: sou, eu falei: mas é mesmo? Ele disse: é que eu sou católico. Eu falei: é ou não é? Deixa eu contar a história. Conheci minha mulher faz 3 anos. E ela disse: se não for crente, não casa comigo. Eu falei: então você casou sendo crente, sim, mas eu não a enganei. Deixei de ir na igreja católica. Passei na igreja batista. E estou lá. Então, essa mulher... Entendeu? Brincadeira. Entendeu que negócio não é? Então, Deus sabe que nós somos o homem entra. Ele teve amor à primeira vista. Mas o amor à primeira vista dele não foi um amor à primeira vista que você olha e gosta.
São outras coisas sensuais. Ele volta para casar, para fazer a festa do jeito dele. Ele tinha matado um leão, agora ele come do mel que está no corpo do leão. Tudo isso é maravilhoso, tem seus ensinamentos. Ele não tem intimidade com Deus. Porque lembra da Dalila? Das 7 coisas que aconteceu, e corta o cabelo e tal. Se você me amarrar com isso. E então, ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Qual é o que a gente mais lembra de Sansão? Ao falar de Sansão, cabelo. É o cabelo. Vocês acham que a força estava no cabelo? Mas nós não achamos isso? A gente não acha que o poder está no óleo? Não tem irmão que não aceita receber oração sem óleo? Sem óleo? Será que nós não temos um pouco de dúvida quanto a isso? A gente acha que ser batizado com o Espírito Santo e falar línguas, acha que isso salva e tal. Não temos essas. Bom, vamos para o último versículo. Juízes 16. Vamos abrir lá. A gente chega aí, depois faz alguns comentários. Antes peguemos Juízes 3:8, por favor. Juízes 3:8. Juízes 3:8. Juízes 3:8. Quem pode ler rapidamente? Elias. Acendeu-se a ira do Senhor, de tal forma contra Israel, que ele o entregou nas mãos de Cusã e Safsânia, rei da Mesopotâmia. Isso. Sim, desculpa. Porque os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Então, durante 8 anos a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Por quê? Versículo 7. Os israelitas fizeram ao Senhor. Esse é o problema. Os israelitas fizeram o mal perante o Senhor. Aí ele vai e entrega a eles. Juízes 3:12. Esse é no caso de Otiniel. Ele levanta esse juiz por causa disso. Juízes 3:12. Uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor resolve. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Novamente, o negócio é o quê? Fazer o mal. Eles são mais ou menos nós assim. A coisa aperta a gente, jejum e oração. A coisa folga a gente, dá uma choradinha de ser onde, né? Agora, Pamela, Juízes 4:1. É um versículo que você nunca ouviu. Os Israel ordenaram uma vez que era mal perante o Senhor, depois de parecer a Deus. O versículo está sendo por quê? E os israelitas fizeram a mesma coisa. E aí, Juízes 6, versículo 1, Bruno. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Pois isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. É sempre o mesmo versículo, né? Aqui no versículo diz assim, leia 2:16. Então, de novo, é sempre a mesma coisa. Juízes 8:33, do Cineia.
Israel se tornaram e se prostituíram após o pacto. Fizeram a Baal registro dele. Pois é. Juízes 10, 6. Giovanni. Tornaram-se os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baais e aos Farotes, e aos deuses da Síria e aos de Sidom, de Moab, os filhos de Percebe, Giovanni? Sempre a mesma coisa, né? É um ida e vinda por 7 anos, por 40, por 80. É uma coisa terrível. Juízes 10, 10. Francisco. Então, agora, nesse versículo aí, clamaram. O que aconteceu, Ana? No 10:1. Desculpe. No 10? 6. Que é anterior do 10:10. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Eles serviram aos Baais. É isso que eu quero dizer, você está lendo. Eles tornaram e fizeram mal, compreenda meu negócio aqui. A coisa apertou, eles clamaram ao Senhor. Mas há momentos que eles não clamam. É Deus que vê que o negócio está ruim. É onde chegamos em Juízes, capítulo 10, versículo 15. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Isso, e com essa oração, Deus encaminha para Jefité. Vou lembrar só os nomes, meus irmãos, é aquela história, nós não vamos decorar, mas também não podemos só ter informação. Mesmo a EBD, não é? Tem sido bênção para nós precisamos nos propor a servir ao Senhor, a sermos santos. E nos encaminhamos para o 13:1, que é onde a gente começou. 13:1, vou pedir para Eliane. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus, por 40 anos. Que coisa. E agora nós vamos para o final, para justificar por que lá, onde é que está escrito que ele terá um ministério, que ele começará a livrar. Lembra disso? Começará. Isso no versículo 5. 13:5, o final diz: porquanto o menino, Sansão será nazireu, consagrado a Deus, desde de sua mãe, e ele o que tem? Começará a livrar. Sabe por quê? Quando ele pratica o primeiro ato, ele morre. Vamos ver então. Tem versículo ali. O cabelo dele é cortado. Toda aquela história lá, ele fica sem forças e agora ele é um palhaço no templo da Gom. Fica imaginando 3.000 pessoas, 5.000 pessoas lá no teatro, falando para o cara assim: fala para ele pegar o chocolate. E ele está cego. Certo? Pega o chocolate, Sansão. Sansão com a fome danada, fazia 3 dias sem comida. E ele, o cara tirava. Está em cima da mesa, ele está na mesa. Brincando lá, fazendo palhaçada lá para todo mundo rir. O cabelo começa a crescer. Deus então se compadece. E aí vamos ver. Vamos encerrar.
Então o povo está alegre, certo? O povo, os filisteus. Eles estão no templo do deus Dagon. E no versículo 24 diz que o povo louvou ao deus Dagon. Porque dizia que o Deus deles entregou o inimigo deles, que era Sansão, na mão deles. O inimigo era o povo de Israel, mas representado por Sansão. 25. Alegrando-se o coração, disseram: manda vir a Sansão. 26. Disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixa que eu apalpe as colunas em que sustém a casa, para mim encoste a elas. A casa estava cheia de homens e mulheres, 3.000 homens só na parte de cima. 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim. Pronto, agora está um homem humilde, simples. Peço que te lembres de mim. E vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ainda vingando com os olhos. Na verdade, não era essa a intenção. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que sustinha a casa, fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus, e inclinou-se. E por mais os que matou na sua morte, hoje, quando morreu, do que todos os que matou na sua vida. Então, neste momento, ele começa a destruir os filisteus, os inimigos dele, que os oprimiram, e morrem. Por isso, no meu ver, é um trabalho inicial. Daqui para frente a história é outra. Os irmãos são convidados domingo para uma coisa legal na história do juízo. Temos uma coisa prática de igreja, de evangelho, de não mais só de guerras, mas de prática cristã lá no Velho Testamento. Amém? Se os irmãos tiverem perguntas, é hora de escrevê-las e entregar domingo. Não, domingo é o professor. Ele pediu que tiver para não passar do horário. Ele falou assim: não deixa passar do horário, não. Se tiver pergunta, faz para mim. Amém? Tudo bem?